Deuteronômio capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Nós não podemos, irmãos, perder de vista a nossa campanha. Uma aliança entre Deus e eu. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Levanta a mão. Aleluia. Pergunta para o irmão do seu lado se ele tem essa aliança com Deus. Pergunta para ele. Oh, glória. Pergunta para ele: você tem uma aliança com Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu também tenho. Diz assim a palavra: e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Repita comigo: aliança. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos amados, Moisés aqui estava refrescando a memória do povo de Israel. Moisés reuniu o povo, ele estava realizando ali uma assembleia, estava reunido ali em uma reunião muito grande com o povo de Israel, para que o povo de Israel se lembrasse da aliança que havia feito com Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos facilidade de esquecer que um dia nós fizemos uma aliança com Deus. É verdade ou não é? Quantas pessoas que um dia fizeram uma aliança com Deus? Quantas pessoas que um dia fizeram um compromisso com Deus e de repente se esqueceram dessa aliança feita com Deus, se esqueceram desse compromisso feito com Deus, e hoje estão desviados, afastados, estão longe dos caminhos do Senhor. Irmãos amados, Moisés, ele reuniu o povo com esse objetivo: eu vou reunir o povo aqui diante de mim, na minha frente, e eu vou trazer à memória desse povo que nós temos uma aliança com Deus. Nós fizemos uma aliança com Deus, e essa aliança, ela deve ser obedecida. Essa aliança, custe o que custar, ela deve ser realizada, para que as bênçãos sobrecaiam sobre as nossas vidas, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então Moisés reuniu o povo, e ele começou a trazer para o povo a memória daquilo que Deus havia falado lá atrás no Monte Sinai. Lá atrás, quando Deus havia proferido os 10 mandamentos para o seu povo. E ele começou a dizer, olha bem o que ele diz assim: e chamou Moisés a todo Israel. Olha bem, a todo Israel, era uma grande multidão, e ele disse assim: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus, Ele fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com nossos pais que Ele fez essa aliança, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos na sua presença. Irmãos, Deus fez uma aliança conosco. Repita comigo: Deus fez uma aliança comigo.
E agora repita: eu fiz uma aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se você percebeu algo interessante que foi escrito aqui no versículo de número 1. Diz assim: e chamou Moisés a todo Israel e lhes disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje falo aos ouvidos. Primeiro, ouve, ó Israel. Aí ele diz assim: aprendê-lo-eis, guardá-lo-eis para os cumprir. Isso, irmãos, não deve ser passado desapercebido em hipótese nenhuma. Por quê? Por que será? Ouvir. Quando ele disse para o povo de Israel que Israel deveria ouvir. O que é ouvir? É aceitar a palavra de Deus. Tem muita gente que não aceita a palavra de Deus. Tem muita gente que tapa ou tampam os ouvidos para a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não são sensíveis à palavra de Deus. Tem muita gente que, ao ouvir a voz de Deus, parece que é a mesma coisa de ouvir uma historinha do Saci Pererê, ou da mula sem cabeça, ou coisas assim semelhantes. Irmãos, ouvir a palavra de Deus é diferente. Então, ouvir significa aceitar, significa deixar que esta palavra tome conta do nosso coração. Aí Moisés diz assim: e aprender, é o que está no versículo aqui, ó, falo aos ouvidos, aprendê-lo-eis também. Irmãos, aprender é estar pronto, com o coração predisposto para as coisas de Deus. Quando você está disposto para aprender alguma coisa, é porque você está predisposto a deixar que aquilo ali mude a sua vida, ou faça algo de real e maravilhoso na sua vida. Mas não é só isso. Moisés disse também obedecer. O que é obedecer? É colocar em ação aquilo que aprendeu e aquilo que ouviu. Então não é somente ouvir, não é somente aprender, mas é colocar em ação aquilo que nós aprendemos da parte de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que não é para nós sermos apenas ouvintes, mas é para nós sermos o quê? Praticantes da palavra. Tem muita gente que é só ouvinte da palavra, acha bonito a mensagem da palavra, acha maravilhosa a pregação da palavra, mas não executa, não vive, não coloca em ação, não pratica aquilo que aprendeu da palavra de Deus. Então, quando Moisés reuniu o povo, Moisés disse assim para o povo: olha, vocês precisam ouvir a palavra, vocês precisam aprender a palavra, e vocês precisam colocar em prática a palavra. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança conosco. Mas, irmãos, Moisés ainda continuou dizendo algumas coisas interessantes. Moisés ainda continuou dizendo algumas coisas interessantes. Moisés passou para o povo de Israel alguns itens que faziam parte dessa aliança com Deus. Para que o povo de Israel continuasse fiel à aliança com Deus, o que o povo de Israel deveria fazer? Como que o povo de Israel deveria viver na presença do Senhor? Então é isso que nós vamos ver agora de uma forma rápida. Eu prometo que eu vou ser breve. Alguns itens, repita comigo, alguns itens que faziam parte dessa aliança com Deus. Primeiro, reconhecer que Deus é Deus. Irmãos, esse era o primeiro item que o povo de Israel precisava observar nessa aliança com Deus. Era reconhecer que Deus é Deus. Versículo de número 6 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão.
eu sou o Senhor teu Deus. Irmãos, Deus, Ele não é um boneco. Deus, Ele não é um palhaço. Irmãos, Deus não é alguém descartável. Deus, Ele não é um adivinho que aconselha quando precisa. Irmãos, Deus não é um amuleto que nós colocamos atrás da orelha ou atrás da porta. Deus não é alguém que deu corda no mundo e abandonou o mundo segundo as suas ordens. Não! Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus maravilhoso, é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós pregamos todos os dias aqui na igreja. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é de eternidade em eternidade, Ele é o construtor desse mundo, Ele é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, irmãos, nessa aliança, o povo de Israel deveria ter em mente de que Deus é Deus, é o Deus vivo, é o Deus tremendo, é o Deus que nós pregamos, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que está presente aqui conosco, é o Deus que está sempre diante de nós quando nós precisamos. Irmãos, um outro item que o povo de Israel deveria observar é que Deus não transfere a sua glória para ninguém. Repita comigo: Deus não transfere a sua glória para ninguém. Para ninguém. Leia o versículo de número 7. Versículo de número 7. Continua com a sua Bíblia aberta. Não terás outros deuses diante de mim. Essa foi a palavra de Deus para o povo de Israel, para o povo com quem ele tinha uma aliança. Ele disse assim: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, Deus não transfere a sua glória para ninguém. Para ninguém. Ter outros deuses, irmãos, é colocar qualquer coisa na nossa vida em primeiro lugar. Alguns adoram outros deuses, adotando uma religião que não condiz com a revelação da Sagrada Escritura. Alguns adoram os seus ídolos, priorizando em suas vidas qualquer outra coisa que não é o verdadeiro Deus. Muitos priorizam o dinheiro, o poder, a popularidade. Irmãos, muitos priorizam outras coisas no lugar de Deus, objetos, glória, popularidade, dinheiro, posição social, a sua própria vida. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa interessante. Nós precisamos aprender uma coisa interessante. E é aquela frase que eu sempre digo aqui na igreja, para que nós nunca caiamos na tentação de desviar a atenção de Deus. Irmãos, nós nunca devemos desviar a glória que é de Deus para outras coisas. Por quê? Porque Ele não transfere a sua glória para ninguém. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Irmãos, Deus disse para Israel que isso fazia parte da aliança entre Ele e o povo de Israel. Ele não transferia a glória dele para ninguém. Ele queria que o seu povo glorificasse o seu nome, exaltasse o seu nome, honrasse o seu nome, respeitasse o seu nome e oferecesse ao seu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Uma outra coisa que fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel, e foi falado isso com muita categoria, está no versículo de número 11. Deus disse para o povo de Israel: não usem o meu nome em vão. Versículo de número 11: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Isso, irmãos, não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo.
Isso aqui fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel. Isso aqui fazia parte da aliança de Israel com o seu povo. Não usar o nome do Senhor em vão. Algumas pessoas podem estar perguntando assim: mas pastor, o que é usar o nome de Deus em vão? Explica melhor esse negócio aí. Usar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus de forma errada. Irmãos, é usar o nome de Deus de forma vazia, é usar o nome de Deus de forma desprezível. Irmãos queridos, é mentir usando o nome de Deus. Tem pessoas que mentem usando o nome de Deus. Olha, eu juro por Deus que eu não fiz isso, e fez. Eu juro por Deus que eu não fui lá, e foi. Eu juro por Deus que eu não fiz aquilo, que eu não falei aquilo, mas falou. Irmãos, está tomando o nome de Deus em vão, em uma mentira. Deus, irmãos, Ele não faz parte de mentira, Ele não está no meio de mentira. Outro muitas vezes usa o nome de Deus em uma piada, até mesmo piada imoral, para fazer os amigos dar risada. Ele usa ali o nome de Deus, esculachando o nome de Deus, blasfemando do nome de Deus, colocando o nome de Deus em uma situação difícil. Irmãos, usar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus em músicas mundanas e até mesmo músicas profanas, que levam as pessoas para o adultério, para a prostituição, e muitas vezes colocam o nome de Deus no meio da música. Irmãos amados, usar o nome de Deus em vão, é você usar o nome de Deus muitas vezes para justificar algo injustificável. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Fazia parte do concerto de Deus com o povo de Israel, fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel, e a aliança de Israel com o próprio Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Uma outra coisa que fazia parte dessa aliança, em quarto lugar, era honrar o pai e honrar a mãe. Versículo de número 16, quem achou diz amém. Versículo 16: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel. O que é, querido, honrar o pai ou a mãe? Então, irmãos amados, o que é honrar o pai e a mãe? É obedecer os pais. É a nossa principal tarefa como filhos na presença de Deus. Honrar o pai é obedecer, é ser submisso, é reconhecer a sua autoridade, é estar junto mesmo nos momentos difíceis. Era assim que Deus exigia que o povo de Israel fizesse, para que alcançasse dias longos, para que tivesse saúde. Irmãos, qual era o resultado de honrar os pais e honrar a mãe? Irmãos, os dias seriam prolongados, não é? E iria bem na terra que o Senhor Deus estava dando. Em outras palavras, haveria prosperidade. Honrar o pai e honrar a mãe. Irmãos, um outro item que fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel, e do povo de Israel com Deus, em quinto lugar, era não matar. Repita comigo: não matar, não adulterar e não furtar. Versículos 17, 18 e 19. Olha aí o que diz a palavra: não matarás, não adulterarás e não furtarás.
Então não cair no pecado do adultério, o que é muito comum nos dias de hoje. É o pecado aí que mais está em evidência, é o pecado do adultério. Então não adulterar, não matar, matar com armas e matar com a própria língua. Porque tem muita gente que não mata com uma facada, tem muita gente que não mata com um tiro de carabina, tem muita gente que não mata com uma metralhadora, mas mata com a língua, destrói com a língua, mata com a língua. Irmãos, não matar e não furtar fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel. Irmãos, em sexto lugar, já estou terminando, em sexto lugar, leia comigo o versículo de número 20, versículo de número 20, quem achou diz amém. Não dirás, isso, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que é dizer falso testemunho com o próximo? Irmãos, é inventar mentiras contra alguém com o objetivo de prejudicá-la. Isso é dizer falso testemunho. É você levantar uma mentira ou criar uma mentira para prejudicar alguém. Irmãos, isso também não faz parte da vontade de Deus. E tem muita gente que inventa uma mentira contra alguém por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa da raiva. Irmãos queridos, muitos mentem até perante os tribunais, perante o juiz. Você sabia? Se der um falso testemunho, vai preso. Você sabia disso? Se mentir diante do juiz, é algemado na mesma hora e vai preso na mesma hora. Se o juiz não aceita mentiras, quanto mais o nosso Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Então a mentira era algo abominável diante dos olhos de Deus. Falar mal da vida dos outros era algo abominável diante dos olhos de Deus. Falar mal da vida do irmão era uma blasfêmia contra o nome de Deus. E Moisés trouxe isso à memória diante do povo de Israel, que isso fazia parte da aliança entre eles e Deus. E em último lugar, queridos, versículo de número 21, em último lugar, não cobiçar. Versículo de número 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos queridos, cobiçar é desejar aquilo que é do outro, desejar ardentemente aquilo que é do outro. Nossa, que mulher bonita que o meu amigo tem, aquela mulher ainda vai ser minha. Está cobiçando a mulher do próximo. Eu não vou perguntar aqui quem já fez isso, porque vai ficar feio, né? Outro vê o irmão passando com um carrão bonito, uma BMW, aquele carro ainda vai ser meu. Parece que está até, sei lá, alguma coisa do além naquele olhar ali, né? Vai ser meu. Vê o irmão passando com uma moto na rua, aquela moto vai ser minha. E às vezes ainda diz assim, em nome de Jesus. Já tomou o nome de Deus em vão. É pecado. Deus não está no meio disso não, né? Vai na chácara visitar um irmão, aquela chácara bonita, essa chácara há de ser minha. Misericórdia. Misericórdia, é misericórdia mesmo. Tem gente lá atrás que falou misericórdia. É misericórdia mesmo. Não cobiçarás. Olha o que diz o texto aqui,
no versículo de número 21, olha o que diz o texto aqui: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Se o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, isso aqui fazia parte da aliança. Então, irmãos, Moisés, ele trouxe à memória do povo a aliança que o povo tinha com Deus, a aliança que Deus tinha com o povo. Então Moisés começou a enumerar: olha, essa aliança que nós temos com Deus, ela diz assim: nós temos que reconhecer que Deus é Deus. A aliança que nós temos com Deus diz o quê? Que Deus não transfere a sua glória para ninguém. A aliança que nós temos com Deus, ela diz o quê? Nós não devemos usar o nome de Deus em vão. A aliança que nós temos com Deus, ela diz o quê? Nós precisamos honrar o pai e a mãe. A aliança que nós temos com Deus, ela diz o quê? Nós não devemos matar, não devemos adulterar e nem roubar ninguém. A aliança que nós temos com Deus, ela diz que nós não devemos inventar mentiras contra alguém com o objetivo de prejudicá-lo. E o que a aliança que nós temos com Deus tem para dizer? Ela diz para que nós não cobicemos nada que é do nosso próximo. Fazendo tudo isso, honrando essa aliança, nós seremos mais do que abençoados na presença de Deus. Amém, irmãos? Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ir morar na terra prometida? Então honre essa aliança que você fez entre você e Deus.